Saudar quem está nos assistindo até agora, né, Edir, pela TV Câmara e TV Giro Piauí, nos ouvindo pela 105. Saudar do Break, que está aqui presente a sessão, figura importante de Barra do Rocha. Saudar os donos do meu coração, meus filhos, que graça, que presente recebi hoje. Minha filha Ana Júlia está aqui no plenário, meu filho Davi, e minha nora, Gabriela Lousada. Prazer. Venham mais vezes, viu? Né, Valdirene? Olha o exemplo aqui da companheira, guerreira aqui, do meu amigo Orlando Santos, está aqui sempre, Marbelle também. Tá certo? Essa casa é do povo, essa casa é de vocês. Falando em chuva, presidente, é importante que a gente reforce que as chuvas apenas começaram, vereador Edson. Nós temos ainda até meado de março, como diz o poeta, não é? São as águas de março fechando o verão. Temos, me parece que o que faltou de chover de setembro até dezembro, que nós não tivemos chuva nenhuma, vai cair tudo de uma vez agora, Mazinho. Vai cair tudo de uma vez agora. Já está caindo. Tivemos uma chuva de 60 milímetros aqui em Piauí. E digo a vocês, nenhuma cidade está preparada para receber uma chuva de 60 milímetros. Eu, que sou muito curioso e tenho assistido, lá em casa é noticiário, meus filhos até reclamam comigo. Noticiário o dia inteiro. Eles falam, meu pai, por que assiste tanto noticiário? Para saber das coisas do mundo, para saber que Salvador chove, está lá debaixo d'água. Capital do estado. Rio de Janeiro, a chuva já matou 8 pessoas hoje. Então, assim, nenhuma cidade está preparada, vereador Naciel, para receber uma chuva desse tamanho. E Piauí tem feito obras de drenagem? Tem. Mas ainda não foram suficientes. A gente sabe que foi feita a drenagem lá da rua, do Santa Rita da Lagoa, foi feita drenagem lá em cima no 2 de dezembro, na região do bairro Santana, na antiga João Duval, na Val de Pires, mas nós estamos ainda carentes. Me corrijam se eu ouvi errado. No rádio essa semana já foi anunciado que o município, e aí eu vou entrar em defesa, tenho certeza que o nosso presidente Lula, nosso governador Jerônimo, não irão faltar com Piauí para conseguir a obra de macrodrenagem que Piauí tanto precisa. Já existe um projeto delineado, já existe uma boa intenção do município se debruçar sobre o assunto, e a gente precisa agora materializar ele. É caro? É. Dá voto? Não dá voto. Obra de macrodrenagem, obra de esgoto, não dá voto. Porque põe a cidade, vereador Orlando, pelo avesso. E às vezes as pessoas não entendem que aquela obra, Mazinho, é importante para aquela região. Então, mas é necessário, porque a cidade foi construída de trás para frente, Neto. Quando você faz uma cidade, que você planeja ela, primeiro você faz terraplanagem, depois água, esgoto, urbanização, iluminação, para depois construir a casa. Mas em Piauí primeiro veio a casa, para depois vir o meio-fio, o calçamento, a iluminação, porque aqui era gerador, veio a água encanada depois. Então, assim, a drenagem é uma necessidade. A topografia da nossa cidade é composta... nós temos aqui, eu digo isso pela Embasa, porque bacia hidrográfica é a mesma. São 16 bacias hidrográficas dentro da zona urbana do município. 16. Então, são 16 problemas de ponto baixo de inundação, sem contar os pitorescos, né, que a gente sabe que inunda sempre. Quando chove é Nova Conquista, é Baixada do Ginásio de Esportes, né, é feira agora. Então, assim, já é emblemático isso. Mas a notícia feliz e o pedido que eu trago hoje é essa perspectiva de conseguir esse recurso para a obra de macrodrenagem. E aí nós vamos bater junto na porta do presidente Lula, vereador Orlando, e do governador Jacques Wagner, ou governador Jerônimo, perdão, e do senador Jacques Wagner também, e do senador Otto Alencar também, são senadores da Bahia, para a gente conseguir essa grande obra para Piauí. Agora eu peço ao povo de Piauí, encarecidamente, quem está construindo, cuidado com a areia que está na porta da rua. Na minha rua, essa semana, eu tive um exemplo de uma pessoa muito maravilhosa, que todo mundo gosta, colocou uma caçamba de areia, vereador Robson, na porta de casa, na chuva forte, Mazinho, sem exagero nenhum, metade da areia foi parar no cinquentenário. Desceu, a enxurrada carregou toda. É prejuízo para a pessoa, e aquela areia vai toda para a drenagem do município. Toda para a drenagem.
E aí é um trabalho para todo mundo isso aí. Então você, ó, que está com material de construção, toma cuidado. Você que põe lixo fora de hora na porta de casa, aquela sacola de lixo dada um nó, vira um tampão dentro de um bueiro. Aquilo vai para o bueiro, entope e acaba com tudo. Toda vez que se limpa um bueiro, e a prefeitura tem feito esse serviço aí, parabenizar o secretário Henrique, a secretária Andréa e também o secretário Railan interino, toda vez que limpa um bueiro, o que é que tira do bueiro? Ou é areia de construção, ou é lixo. Lixo da casa dos moradores. Então, vamos embora fazer a parte da gente. Evitar, nessa época de chuva, estar deixando sacola de lixo na rua, estar deixando entulho na rua. Porque esse horário é importante, porque a gente está vendo, quando a gente olha para o céu, está lá tudo cinzento, vai chover. A gente já sabe disso. E dizer para os senhores que eu trouxe um tema importante que eu ia falar aqui, mas vou deixar para um próximo momento, que eu queria falar, porque me deixou bastante indignado durante essa semana, presidente. O discurso cínico que algumas pessoas no Brasil estão tendo, a hipocrisia de estar criticando o presidente Lula por ter levado um tema que incomoda a humanidade e ter dito na cara do mundo de que o que está acontecendo na Palestina é um genocídio. Talvez ele tenha errado na proporção, porque a diferença do holocausto que aconteceu com o povo judeu para o genocídio que está acontecendo na Palestina é somente a diferença de números, mas os métodos são os mesmos. Colocaram o povo palestino num gueto, acabaram com a Cisjordânia, espremeram o povo todo dentro de um território pequeno, mais de 2 milhões de cidadãos, e estão matando deliberadamente mulheres e crianças. E olha o cenário onde o presidente Lula estava, no Egito, que tem fronteira com o Estado de Israel, tem fronteira com a faixa de Gaza. Ele testemunhou. Essas pessoas todas têm informações privilegiadas que nós não temos. Então, por que não se cumpre o que está, né, no Acordo de Genebra? Por que não se cumpre o que foi feito lá quando se criou o Estado de Israel, no Acordo de Belfort, lá na Inglaterra, em 48? O povo palestino já estava lá. Se a gente for remontar a Hebreus, né, e filisteus, o povo palestino estava lá. Ninguém hoje responsabiliza o povo judeu, vereador Edson, de ter massacrado, humilhado e matado Jesus Cristo. Não, a humanidade perdoou. Cadê o perdão de Netanyahu, de estar apontando Lula como o algoz da humanidade hoje? Cadê? Então, é preciso ter discernimento do que você está falando, e perceber que, através daquela mensagem, provocou uma discussão mundial. Os 15 membros do Comitê de Segurança da ONU hoje, depois do discurso de Lula, 13 desses membros aprovaram imediatamente um pedido de cessar-fogo para Israel. E é bom que se diga, essa briga não é do povo de Israel, é do governo sionista de Israel. É diferente. É diferente. Então, meus amigos, eu fiquei indignado com esse milindre, não é? De algumas pessoas que histericamente, não existe isso. Eu fiquei orgulhoso da fala do presidente Lula, aonde ele estava e para quem ele falou. Ontem o presidente Biden chamou o presidente da Rússia, para concluir, presidente, de um palavrão absurdo, que não vou nem repetir aqui. Todo mundo acha excêntrico, acha bonito. Então, por que o nosso presidente não pode dizer a verdade, que está doendo, incomodando a toda a população mundial? Está doendo em todo mundo. Assistam. Está aí, ó. É o primeiro genocídio. Qual é a diferença? O primeiro genocídio mandado, imagem em tempo real, é esse. É o primeiro da história moderna em que nós temos acesso aqui, ó, diariamente, às imagens de crianças e de idosos, dos hospitais sendo bombardeados. Por isso que isso está mexendo com todo mundo. Não dá para a gente assistir isso passivamente. Hamas é terrorista? Tem que ser combatido? Tem. Precisa rapidamente devolver os reféns ao seu lar? Concordo com tudo isso. Agora, o método que estão usando é realmente algo abominável e precisa acabar urgentemente. Desculpa o desabafo, presidente, é porque a gente que faz história e que estuda um tema que é tão interessante para a humanidade, realmente a gente se empolga e dói quando a gente ouve certas coisas de pessoas que falam por paixão, só por paixão,
pegam um assunto no ar e, por paixão, reproduzem. Procurem saber o que está acontecendo no mundo e aí tragam a opinião para a gente debater aqui numa boa, né? Dessa forma de ouvir e não querer impor a ideia sobre o outro. Muito obrigado. Tenha uma ótima semana. Semana que vem, quinta-feira, a gente está aqui, né, presidente?